Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à Webinar. Será a primeira de muito conteúdo gratuito que vem aí pela frente. E eu optei por fazer o assunto precificação de serviços de engenharia civil e arquitetura, porque é dos mais solicitados e é o que mais tem nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, as pessoas profissionais perguntando quanto cobrar por X. Quanto cobrar para fazer um laudo técnico? Quanto cobrar para fazer uma maquete eletrônica? Quanto cobrar para fazer um projeto de arquitetura, um projeto de fundações, um projeto de estruturas, um orçamento de obra? Então as pessoas meio que ficam perdidas, não sabem o que fazer para precificar o tipo de serviço. Então a aula de hoje é direcionada para a precificação de serviços de engenharia e arquitetura. Mas, claro, quem me conhece sabe, quem faz minhas mentorias, minhas assessorias e quem faz meu treinamento de aceleração profissional e quem participa dos Close Friends, sabe que eu nunca dou um assunto solto, só precificação, só proposta comercial. Eu sempre tento trazer vocês para uma nova mentalidade de vivência no mercado de trabalho, no mercado de atuação. E o conteúdo de hoje é justamente, vamos iniciar com um mindset evoluído, tá? E vou mostrar para vocês 4 tipos de precificação, como realizar essa precificação. Também os riscos que podemos ocorrer ao realizar esse tipo de precificação e ao final eu vou abrir para perguntas e respostas. Ok? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no Instagram, que eu vou estar respondendo as suas dúvidas, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar quem sou eu. Nossa, quem é Dalila? Chegou, tá no Instagram, tá aí mandando ver no conteúdo, tá fazendo treinamento, abriu Close Friends, trabalha bastante com assessoria, mas minha área mesmo é dimensionamento e elaboração de projetos e orçamento de obras, tá? Todo gerenciamento de obras. Então, trabalho muito nessa vertente. Mas quem sou eu? Eu me chamo Dalila, sou engenheira civil e bacharela em Ciências Exatas e Tecnológica, ambas aí pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E especialista na área de segurança contra incêndio e pânico. Ah, Dalila, mas como você chegou até aqui? Então, foi duro, a batalha foi árdua, mas consegui obter os meus objetivos iniciais, sendo que eu tenho muito, mas muito outros daqui para frente, ok? Dentro da universidade mesmo, eu sempre quis já prestar os serviços de engenharia, tá? Só que acontece, as pessoas têm muito, eu falo que é recalque, né? Porque você nem é, você é estudante ainda e está prestando serviço disso, está prestando serviço daquilo outro, sendo que você ainda é estudante. Sim, mas tem uma maneira muito eficiente, tá? De você estar ainda na graduação prestando serviços de engenharia de arquitetura. Aí quer saber como? Vai lá na minha bio, que tem lá um treinamento, tem um curso meu voltado a essa área aí, para saber como você se diferenciar ainda na graduação, tá? Mas não vem ao caso nesse momento. O que eu quero falar para vocês é que a minha vontade era tanta que e depois dos bombardeios que eu tive, eu criei uma empresa júnior dentro da minha instituição. Exatamente. Foi árduo, foi ruim, foi pesado, mas conseguimos implementar a primeira empresa júnior dentro de uma instituição federal. Então, só aí vocês imaginam o quanto a gente batalhou para poder estar fundando essa empresa júnior. Então, dentro da empresa júnior, eu consegui fazer o que eu mais queria fazer e de forma que eu não recebesse tanto bombardeio dos professores, da comunidade acadêmica e dos próprios colegas, né? Porque tem aquele colega que gosta de derrubar o outro ainda ali, porque eles fazem isso? Justamente porque ele queria estar no seu lugar, entendeu? Então, por isso que muitos vieram e queriam derrubar, mas não conseguiram. A gente conseguiu implementar a nossa empresa Júnior e dentro de 2 anos, tá? Dentro de 2 anos, conseguimos fazer o acompanhamento e fiscalização de 13 obras, tá? 12 eram obras, eram
execução de obras e uma foi reforma. E dentro ainda da instituição, dentro da empresa júnior, consegui trabalhar dentro de um condomínio fechado, onde eu era responsável lá por toda a parte de gerenciamento de obra, aprovação de projetos para execução de obra no condomínio fechado. Então isso alavancou gigantescamente a minha carreira e de estudantes lá que estavam no terceiro semestre, quarto semestre, e hoje um dos meus pupilos hoje é diretor da empresa júnior na diretoria de engenharia civil, a qual eu fazia parte. Ele entrou, acho que foi no terceiro semestre, foi no segundo semestre, e hoje alavancou essa carreira, e eu tenho certeza que vai ser um diferencial gigantesco dele quando ele estiver no mercado aí, que for exercer a profissão dele, tá? Eu tô absoluta certeza que é da academia para ser empreendedor, para ter os seus próprios clientes. Então, é essa mentalidade que a gente tem que ter, ok? E outra experiência foi estar fazendo projetos, tá? Projetos de engenharia. Então, foi dentro da empresa júnior que a minha vontade sana de prestar o serviço de engenharia ainda na graduação foi possível. Mas antes disso, eu tinha criado a Dalta Projetos de Engenharia, que é a minha empresa, hoje tem 5 anos, tá, de existência. Mas, nossa, Dalila, como você criou a Dalta Engenharia? Aí já é capítulo, são cenas para outros capítulos, e tá lá na minha bio também, tem um curso com relação a como foi que você pode se diferenciar ainda no mercado de trabalho, ainda na graduação, tá? No mercado de trabalho, ainda na graduação, que também não é assunto agora para esse momento, mas se vocês quiserem, for estudante de engenharia, arquitetura, técnica de edificações e quer se diferenciar ainda na graduação, tá? Fazendo o que você gosta de fazer, fazendo o que você ama fazer e conciliar, deixar em paralelo aí tanto os estudos da disciplina quanto a elaboração, dimensionamento de projeto, pegou a disciplina de projeto de instalações hidráulicas e por que não fazer em paralelo aí a prestação de serviços de projeto de instalações hidráulicas? Entendeu? Isso vale para quando você pega a disciplina lá de planejamento de obra, para quando você pega lá a disciplina de instalações elétricas, de instalações hidráulicas, quando você pega lá a disciplina de concreto armado 1 em 2, tá? Concreto protendido. Então, vamos lá, vamos fazer um projeto de estruturas, vamos estar dimensionando aí as seções dessa estrutura. Mesmo você está pegando a disciplina de fundação, vamos pegar uma estrutura já pronta e vamos dimensionar essa fundação, entendeu? E poder prestar esse tipo de serviço já praticando, porque quando você está no mercado de trabalho, o cliente chega para você e pergunte: eu quero fazer um projeto de estruturas. Aí o cara: nossa, não sei, eu vi tudo separado na academia e agora o que é que eu faço? O cara tá perdido, não sabe o que é que faz. Então, é justamente isso aí. E dentro antes da empresa júnior, eu implementei a Dalta Projeto de Engenharia, que foi em parceria com outros profissionais, o qual eu conseguia empregar, acredite, como estudante, eu consegui empregar aí profissionais que estavam desempregados, profissionais que sabiam dimensionar grandes projetos, tá? Quando eu falo grandes projetos, edifícios, pontes, viadutos. Então, a galera muito boa, a galera já de trecho mesmo. Então, eu consegui recrutar essa galera, esses profissionais, para trabalhar comigo. Eu ganhei muito com isso. Então, quem quer saber como foi que eu consegui tudo isso e fazer essas estratégias e criar minha própria oportunidade de emprego, estágio, vai lá e confere. Na minha bio tem um curso voltado a essa área, tá? Então, sou eu, essa é a Dalila. Hoje eu trabalho com dimensionamento e elaboração de projetos e com mentoria e assessoria técnica para estudantes recém-formados e profissionais que estão na área, mas não sabem o que faz da vida. Então, é essa mentalidade de inicial que eu queria que vocês tenham, que é se diferenciar
dos outros profissionais. Mas, Dalila, como é que eu faço isso? Por que eu falo de se diferenciar de outros profissionais? Porque tem muito profissional aí que pega o diplomazinho, ó, coloca aqui debaixo e sai pela aí procurando o caralho do emprego. Mas, meu irmão, por que procurar emprego se você pode e você tem a possibilidade de ter o seu próprio emprego e ainda de dar empregabilidade a outros profissionais, a outras pessoas que estão começando agora no mercado. Eu, para você ter ideia, tenho 2 estagiários, tá? E você tem que pensar nisso, não fique sujeito a outras pessoas. Seja você o seu próprio chefe, o seu próprio comandante de vida, sem contar que você tem uma maior flexibilidade com relação aos seus compromissos, à sua vida. Hoje mesmo, se eu quiser ir para outra cidade, fazer algum acompanhamento de obra ou algo semelhante, ou atender um cliente, hoje eu posso sair muito bem aqui do estado que eu estou e ir para qualquer estado e poder fazer o que eu faço de qualquer lugar do mundo. Então, imagine você ter essa flexibilidade. Esse é o mindset, esse é o pensamento que você tem que ter nos dias atuais, tá? Então, mindset é essa parte voltada ao empreendedorismo, tá? Mas acontece que já chegou alguns profissionais para mim falando, mas Dalila, eu não consigo empreender, eu não sei como é que começo, eu prefiro mais ficar tendo aquela minha renda extra, a minha renda mensal. Mas, gente, com empreendedorismo, é tipo que você trabalha um mês e pode folgar 5, a depender do seu faturamento mensal. Então isso vai muito de você, e você tiver um fluxo de caixa bastante definido e bastante elaborado. Então é possível você mandar no seu ano, tá? Então você vai ditar as regras. Diferente de um emprego normal, né? De um CLT, que você vai ter que dar suas 40 horas semanais, ter horário para entrar, ter horário para sair, ter apenas 1 hora e meia de almoço e poucas horas de descanso. Então eu não quero isso para mim e eu não quero, nunca quis, na verdade, né? E se você quer, infelizmente, é uma opção de você, a gente não pode fazer nada com relação a isso. Mas o caminho eu estou te dando, e se você quiser saber mais, me procura depois. E é isso, você tem que ter um pensamento evolutivo, evoluído, tá? Você tem ideia hoje que eu gasto dinheiro mais com conhecimento. Eu quero que você mais gaste dinheiro com conhecimento. Hoje mesmo adquiri essas 3 bibliografias aqui, me custou caro, me custou, mas eu tenho certeza que depois dessas bibliografias todas aqui, eu serei uma pessoa mais cara do que eu estou nesse momento, tá? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidade de resolver problemas e dar soluções aos problemas você tem. Então, essa é a questão, é você abrir a mente para o seu mercado de atuação. Aí a pessoa fala, Danilo, eu estou sem emprego, eu estou sem cliente, eu estou sem estágio. Bem, você está assim porque você quer, entendeu? É exclusivamente porque você quer. Muda teu pensamento, muda teu mindset e evolui porque o mercado está aí. E com o advento da internet, você pode ir além, tá? Outra questão, network, nossa, a network é tudo. Se você puder todos os dias conhecer 10 pessoas diferentes, dialogar com ela e introduzir um relacionamento com ela, faça isso, você tem muito a evoluir. Hoje eu conheço muita gente de vários estados diferentes e isso me proporcionou uma maior até lucratividade, tá? É mais lucrativo porque eu estou com um cliente que eu faço projeto, então eu tenho uma amiga que eu conheci através da internet com network em que executa os meus projetos, entendeu? Então, o network vai te favorecer em diversos aspectos e um deles é esse que eu contei e o outro é que a pessoa pode estar lá e não conseguir elaborar um tipo de serviço, então ela passa para você, porque você criou um relacionamento, você criou um vínculo. Eu tenho amizades aí, ó, que é desde 2013, entendeu? Vocês têm noção do que é isso? Então, é uma galera aí que eu já tenho convívio, conversações, dúvida, e eu sempre tive esse suporte, até mesmo como estudante.
e o network foi fundamental, tá? Para que hoje eu estou no nível que eu estou e eu ainda não estou satisfeita com o nível que eu estou agora, nesse momento. Então, é o que você precisa aí, saber empreender, ter conhecimento, ter network e o marketing digital. Aproveite o máximo do marketing digital para estar captando mais clientes, para estar fazendo maior network, para estar empreendendo de forma altamente lucrativa, certo? Então, é essa parte do mindset que eu quero passar para vocês antes do conteúdo a ser ministrado aqui, tá? Então, vamos lá. A importância da precificação. Agora vamos para o nosso tema de origem da nossa webinar. Então, para você que chegou até aqui e pelo conteúdo que você já viu aqui, tira um print dessa sua tela, tá? Dessa minha tela, da tua tela, e fala lá o quanto até esse momento está sendo legal para você. Posta no Stories e marca para que faça com que tenha maior empolgação, que eu fique com um apreço maior de estar fornecendo conteúdo gratuito aqui para vocês, tá? Então, por que precificar, tá? Precificação é importante. Uma única coisa, eu não quero zelar o meu cliente, eu nem quero ser zelada. Trabalhar mais do que realmente eu tenho o valor, tá? Então, essa é a importância principal do porquê precificar. Por que precificar corretamente, ok? Então, e outra coisa também, a questão da precificação, tem muitos profissionais aí, né, que cobram bagatela nos serviços, nos projetos, mas quando você tem um mindset evolutivo, isso aí para você pouco importa, tá? Pouco importa a concorrência, pouco importa o cara que cobra R$2,50 um metro quadrado de um projeto, tá? Pouco importa tudo. Você tem que se valorizar, você tem que elevar o seu grau de conhecimento para você se dar valor. Então, quando o cliente vê valor em você, ele não quer saber se o fulano é mais barato que você. Ele fecha imediatamente com você, certo? Dalila, muitas pessoas podem falar, Dalila, você viaja demais. Eu viajo demais? Não, eu testo. E quer testar? Faz lá no treinamento de aceleração profissional, que você vai saber o que é que eu estou falando, tá? Vamos lá agora dar início à precificação. Como é que a gente precifica? Então, o primeiro método que eu vou ensinar para vocês aqui como precificar o serviço de engenharia e arquitetura é com relação ao metro quadrado. Sim, Dalila, mas como assim um metro quadrado? Esse método de cobrar por metro quadrado é muito, mas muito bom, tá? E tem que ter algumas expertises para poder tá fazendo ele, tá? Dalila, quais são essas expertises? Você vai lá pegar o seu Excel, tá? E vai criar uma planilha com uma coluna principal. E o que é que vai ter nessa coluna principal? Como vocês estão vendo aí, você vai listar todos os seus serviços e projetos, tá? Divide bonitinho assim como eu dividi meus projetos. Eu faço, minha empresa faz esses projetos aqui e presta esses tipos de serviço aqui, tá? Então, eu coloco na coluna todos esses serviços e agora, o que é que eu vou fazer? Uma coluna aqui para a pessoa entrar com o dado do metro quadrado, tá? E o PM1, PM2, PM3, Dalila, o que é? O que é que você vai fazer? Pega um colega seu, tá? Pega um colega seu e finjam que vocês são um casal, tá? Sim, um casal, exatamente. O que é que você vai fazer agora? Você vai pro mercado. Que mercado é esse, Dalila? Você vai fazer uma varredura na sua região, vai ver quais os escritórios que tem aí na sua região. Exatamente. Vai nos escritórios que tem aí na sua região e que oferece os mesmos produtos, projetos e serviços que você fornece. Chegando lá, você vai fazer um orçamento com essa pessoa. Idealiza um sobrado, tá? Idealiza um empreendimento que você vai construir ou reformar. Então, eu vou idealizar aqui um sobrado com piscina, área gourmet, jardim de inverno, ok? E o meu terreno é lá um terreno de 500 metros quadrados.
10 por 50, tá? Então, eu idealizei um objeto. Idealizar esse objeto, você vai nesse escritório e vai solicitar para ele um orçamento para a construção desse sobrado. E você vai colocar nessa primeira coluna de PM1, tá? E vai listar aí o valor que esse escritório cobra para fazer esse sobrado aí. Então, você vai separar em projeto arquitetônico, instalações elétricas, hidráulica, estrutural e aí sucessivamente. Qualquer dúvida, depois manda lá no meu Instagram que eu respondo, ok? Meu Instagram é Engenheira Civil Dalila, @Engenheira Civil Dalila. Manda lá, qualquer dúvida. Então, você vai fazer isso com o primeiro escritório. Escolhe um segundo escritório, tá? E vai fazer a mesma coisa. Um terceiro escritório e a mesma coisa. Se tiver, Dalila, se na minha região tiver 10 escritórios, faça com 10 escritórios, tá? Quanto melhor, melhor. Quanto maior a quantidade, melhor, né? Lembra lá de estatística de desvio padrão e de média? Quanto mais amostras, mais precisão você tem do seu negócio. Então, é isso que você vai fazer e vai captar quantas pessoas cobram por metro quadrado, tá? Vai ter escritório que cobra por hora, mas tenta converter esse metro quadrado por hora e ver aí para encaixar nas suas estatísticas. Ok? Então, você vai calcular a média. Feito a média desses valores aqui, dá 5,50. Então, você tem aqui um total que o cliente pode pagar, vai pagar, né, por esses serviços. E aqui é um contrato, um valor final, né? Se o cliente fechar tudo isso aqui comigo, todos os serviços, todos os projetos que eu elaboro, ele vai gastar isso aqui. Mas foi só um demonstrativo. Mas a questão é, se um escritório cobra 5, outro 5,50, outro 6, a média desse escritório dá 5,50. Então, você pode aí estar cobrando, tá, o preço médio do mercado. Você não vai estar nem se desvalorizando, nem desvalorizando o cliente, tá? Bem como a sua concorrência, que eu também não gosto de tratar concorrência como concorrência. Eu gosto de encarar a concorrência como parceiros, ok? Então, não tenho medo de concorrência. Esse é o último medo que eu tenho na minha vida, é de concorrência. Para mim, tanto fez quanto tanto faz. E eu espero que para vocês também. Então, se tua mente é evoluída, você vai pensar assim também, tá? Então, você cobra. Essa é a primeira forma, o primeiro método que eu utilizo para poder cobrar por metro quadrado. Só que tem alguns riscos de cobrar por metro quadrado. E essa aqui não é a solução que eu utilizo nos meus negócios. E eu já fiz isso, tá? O que eu tô falando para vocês, eu já fiz isso. Eu peguei um colega meu, que ele é engenheiro elétrico, e fomos fazer isso. Chegamos lá com um casal e vamos construir aqui uma casinha terra. E foi assim que a gente fez e foi assim que a gente conseguiu fazer essa pesquisa de mercado, tá? Então, tudo que eu tô falando para vocês não é porque eu vim em um lugar que eu tô aqui ensinando para vocês. Não, eu vivenciei essa bagaça aqui, tá? Eu vivi isso. Eu batalhei, corri, suei muita camisa para poder estar buscando a maneira mais correta e também já gastei muito buscando a forma mais correta de precificar os serviços de engenharia, tá? Isso vale para engenharia e arquitetura, tá bom, gente? É tanto que vocês estão vendo aqui que os serviços e projetos abrangem aí diversas áreas, tá? Só que tem um risco cobrar por metro quadrado e eu já sofri isso aqui. Qual é o primeiro risco dali? Esse risco é muito, muito horrível. Nossa, você quebra a cabeça, você discute com o cliente, tá? Então é um clima muito pesado, é um clima bastante desconfortável. E o primeiro estudo de caso é com relação com o testamento do cliente. O cliente veio pra gente, é muito leigo. E mesmo, gente, outra coisa, não é porque o cliente é um professor, é porque o cliente é um servente, sei lá, é qualquer profissão, tá? Então, independente da profissão do seu cliente, o cliente pode ser até engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser o caralho que for, mas tem a questão dos riscos de contestamento do cliente. Você fez lá toda a sua área do projeto, né? Olhou lá na escritura,
verificou que tem 500 metros quadrados, mas o cliente insiste em dizer que tem 490 metros quadrados para pagar 10 metros quadrados a menos. Então foi muito isso que aconteceu e o cliente erroneamente ele estava querendo contestar comigo entre uma área, um perímetro obtido através de um software e uma área obtida através de desenho gráfico croquis, entendeu? Então é um contestamento aí que é muito ruim, você mesmo provando, você ainda não consegue estar certo com o cliente, porque o cliente só vê o que ele quer ver. Então, muito cuidado com isso. Então, é um risco muito, muito horrível, muito... Nossa, não recomendo muito. Mas se você quiser utilizar e correr o risco, tudo bem. Deixar em contrato tudo pontual e bem amarrado, sem problema algum, faça isso, certo? E um outro risco é com relação à erroneidade dos casos. Ah, como assim? Gente, você pode ter uma casa de 500 metros quadrados com área gourmet, jardim de inverno e... deixa eu ver... jardim de inverno e área gourmet, tá? E piscina, tá? Você pode ter também 500 metros quadrados que não vai ter, que só vai ter área gourmet. Então, você acha justo cobrar 5,50 para os dois projetos? Sendo que o que você tem que dimensionar e elaborar a piscina, a área gourmet, ainda a casa e o jardim de inverno vai dar muito mais trabalho do que a outra casa que só tem a área gourmet. Você compreende isso aí? Então, esse é um risco que você pode correr, mas é um risco do lado tanto do seu lado quanto do cliente, né? Mas porque o cliente vai estar pagando por algo que, que poderia ser mais em conta. Ou então, vendo pelo seu lado, você vai estar pagando você vai estar recebendo por algo que deveria ser mais caro, entendeu? Então, tem essa questão, tem esses riscos e que você tem que aí se posicionar policiar com relação a isso, tá? Agora tem um outro método que eu acho que é o que mais visto aqui, que é da tabela de honorários. Cada estado tem a sua tabela de honorários, tá? Então não adianta você pegar o da Bahia para aplicar em Minas Gerais, São Paulo, em Rio, Mato Grosso do Sul, ok? Então você vai buscar lá no site da Cinja ou do CREA, tem lá a tabela de honorários dos profissionais. Essa daqui é da edição de 2018, a de 2019 ainda não foi lançada. Se lançou, me corrijam aí, me mande depois. Mas a tabela de honorários é um lugar para você estar obtendo as informações de quanto cobrar por esse serviço. Eu utilizo nas minhas reuniões com o cliente, reuniões presenciais, eu levo muito a tabela de honorários, porque geralmente as minhas horas, como é que eu cobro, né? Como é que eu aplico aqui no meu escritório, as horas são muito menores do que essa tabela de honorários, porque eu aplico para a minha realidade, tá? Mas a tabela de honorários é muito boa porque ela é um valor muito, muito elevado. Tá? Então, essa aí uma segunda opção, um segundo método que você tem de cobrar pelos seus serviços de engenharia, né? De você precificar pelos seus serviços de engenharia e arquitetura. É utilizando a tabela de honorários, ok? Se possível, pega lá essa tabela de honorários do seu estado e diz para mim se você conseguiu ou não obter a tabela de honorários do seu estado, tá? Outra atividade importante para se fazer é, se você trabalha que nem eu trabalha prestando serviços e projetos para outros estados, o que eu fiz? Eu já fiz muito comparativos da tabela de honorário da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio, tá? Para ver como é que anda aí esses valores, o que é que muda também, quanto muda de estado para estado, ok? Então, faça esse estudo, vai te deixar mais aprofundado no assunto e vai te possibilitar uma maior argumentação quando você for estar na sua reunião com o cliente, o que é muito importante. Quando o cliente te vê, você posicionado, ele percebe uma segurança muito grande em você, quando você não fica rateando para conversar, para falar, e o que falar, fica pensando demais. Isso faz com que o cliente desperte a atenção no que você está falando e ele te veja como, nossa, ele é um iniciante na área, né?
Então, o cliente fica meio que balanceado. Fecha ou não fecha com você. Então, quando você passa uma segurança para o cliente, o cliente não fecha, o cliente não pensa duas vezes. E quando o cliente simpatiza com você, é naqueles instantes, naquele início ali de conversação, já foi, meu irmão. Pode cobrar dinheiro aí que o cliente paga, tá? E se ele não tiver como pagar, mas mesmo assim ele vai querer fazer com você, então ele vai fazer de tudo para poder você chegar a um valor ou parcelar, dividir, ou então eu já fiz isso, contratos muito altos e o meu cliente eu não tenho esse dinheiro para pagar para você, mas o que eu vou fazer? Diminui mais a minha casa, vamos construir uma metragem menor para poder diminuir esse valor aí, porque eu quero fechar com você. Ah, Leila, mas por que ele falou assim? Porque eu não diminuí o preço de jeito, forma, maneira alguma, tá? Eu não diminuo o meu preço, eu dei o preço, acabou, meu irmão. Não tem negócio de negociação. Meu preço é esse. Se não te condiz, se você não viu o valor no meu preço, infelizmente, eu recomendo, sinceramente, e vamos continuar aqui a amizade, eu te recomendo procurar outro profissional, tá? Então, fechou minha conversa aí. Então, quando o cliente vê essa segurança em você, o cliente é mais propício a estar fechando o serviço com você, certo? Tá, e agora vou por terceiro método, tá? E esse aqui eu divido em duas partes. O terceiro método, por isso que eu contei 4 métodos, porque eu tenho esse primeiro e tenho um segundo método aqui. Então, esse é o terceiro método que se divide em duas partes, que eu vou ensinar para vocês como fazer, tá? Que é a precificação por hora, e é como eu utilizo aqui em 99% aqui dos meus contratos, do meu orçamento, da minha elaboração de proposta comercial, tá? Vamos ver. Primeiro, você vai estabelecer quanto você quer gastar por mês, tá? Quanto você quer ganhar, desculpa, quanto você quer ganhar por mês. E aí, você já fez esse cálculo? Quanto eu quero ganhar por mês? Qual o meu valor por mês? Eu recomendo vocês a terem metas, tá? A terem metas mensais. Se um mês eu conseguir arrecadar, eu conseguir prestar 23 mil em serviços de engenharia, então quer dizer que fevereiro também vai ser os 23 mil? Não, vai ser mais. Ah, Leila, por que não menos? Porque o meu objetivo é sempre crescer, é sempre aumentar. Reta que decresce para mim faz sentido, tá? Então o intuito é sempre estar alavancando as minhas vendas, ok? O segundo passo, realizar o levantamento de quantas horas você pretende trabalhar em um mês. E aí, quantas horas você pretende trabalhar um mês? Sim, isso, você estabelece quantas horas você quer trabalhar no mês, tá? Lembrando que se você quer ganhar muito, você trabalha muitas horas, ok? Depois, você vai calcular, tá? Calcular o valor da sua hora. Para fazer isso, você vai pegar o passo 1, você vai pegar o quanto você ganha, tá? E dividir pela quantidade de horas que você quer trabalhar no mês, tá? Dalila, como é que eu faço esse cálculo de horas? Você vai pegar aqui, um mês tem aí, né? De segunda a sexta, vamos supor, eu quero trabalhar de segunda a quinta, então não vai ser mais 5 dias, vai ser 4 dias. Então vou botar aqui que eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta. 4 dias vezes 4, que é a quantidade de semanas no mês. Esse o mês não foi de fevereiro, né? Se não me engano, o mês de fevereiro também tem 4 semanas, mas confere aí na sua folhinha. Então tem 16 dias, tá? Só que cada dia eu quero trabalhar quantas horas, tá? Você quer trabalhar 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, trabalhar o dia inteiro, como é as suas horas? Então você vai ver quantas horas você vai fazer no dia, tá? Então, no dia, vamos supor que no dia eu vou trabalhar 8 horas, 4 de manhã, 4 da tarde, vezes 4, né? Que é segunda, terça, quarta e quinta, o dia da semana que eu vou trabalhar, vezes 4, que é a quantidade de semanas no mês. Então, eu tenho aí 128 horas. Então, vou pegar, vamos supor que eu quero ganhar 5 mil no mês, eu vou pegar 5 mil e dividir por 128 horas, tá? Eu vou verificar eu vou ter esse cálculo aí da minha hora, ok? O quarto passo que eu coloquei aqui foi verificar a sua produtividade para realizar tal serviço. Por exemplo, quantas horas você leva para produzir um projeto? Isso, gente, não se acha. Isso se constrói,
tá? E quanto mais você faz projeto, mais a sua produtividade vai aumentar. Porque você vai pegar as manhas, você vai pegar as teclas de atalho, que vai te possibilitar a elaborar um projeto em menos tempo. Tá? Isso quando é um projeto simples. Quando se trata de um projeto complexo, você vai parar para sentar, analisar, verificar, fazer teste, fazer layout. Então, isso vai requerer um maior tempo. Então, a sua produtividade vai cair, mas você tem que saber quanto você, em uma hora, ou em minutos, faz a conversão depois, ver quanto tempo você leva para fazer tal serviço, tá? Tal projeto. Um orçamento de um sobrado. Quanto tempo eu levo para fazer um orçamento de um sobrado? Então, você vai ter que calcular isso. Então, de hoje em diante, o que quero que vocês façam? Iniciou um projeto aqui. Dalila, não tenho cliente ainda. O que é que eu faço? Não, pega aí um projeto, tá? Finge que você vai elaborar um projeto, mas é fingir com relação ao cliente, né? O cliente te procurou para fazer um sobrado. Você vai fazer esse projeto, esse sobrado, e vai começar a calcular. Saiu para ir no banheiro, para o cronômetro, tá? Vai lá no banheiro, faz o que você tiver de fazer e volta, ativa o cronômetro e começa a projetar, começa a dimensionar, tá? Então, você vai ver aí o que você produziu, o quanto você produziu, tenta quantificar esse metro quadrado em quantidade de itens, entendeu? Tenta quantificar isso aí e ver quanto tempo você gastou para elaborar tal serviço ou projeto, ok? Então, para calcular o valor final do serviço, você vai pegar a sua produtividade, tá? E multiplicar pelo cálculo da sua hora lá, que deu 128 horas, que foi o valor que você quer ganhar no mês, dividido pela quantidade de horas que você vai trabalhar no mês, ok? Então, eu trouxe um exemplozinho aqui, tá? Eu criei uma planilha, eu fiz uma planilha para fazer esse cálculo direto comigo. Por quê? Porque minha produtividade sempre muda conforme o serviço que eu pego. Então, a produtividade às vezes vai aumentar, às vezes diminui. Então, isso depende de cada profissional e você tem que saber quanto você consegue produzir em determinado tempo. Tá? Então, eu fiz essa planilha aqui, né? O valor do salário que eu desejo ganhar. Eu botei aqui 8 mil mensais, tá? Quantas horas irei trabalhar no mês, a quantidade de horas e os dias no mês, tá? Aqui é porque eu botei para trabalhar integral. É de segunda a sexta e 8 horas por dia. Então, dá 160 horas, tá? Então, o valor da minha hora eu coloquei no automático lá, dá R$50. Então, quanto tempo eu vou gastar para realizar aquele serviço do meu cliente? 17 horas. Então, o valor do meu serviço eu vou cobrar R$850, ok? Aí vamos supor, não, esse mês agora eu quero ganhar 20 mil. Então, eu pego aqui o 8 e tiro aqui o 8 e coloco o 20. O que vai acontecer é que o valor da minha hora vai mudar automaticamente, tá? Então, essa é uma planilha automática. Você faz uma planilha automática, é simples, é fácil. E com essa planilha, você só vai jogar os valores e já foi, calculou, ok? Então, esse é um método muito bom e não tem riscos, tá? Não tem risco. E é até uma forma de você estar se posicionando melhor com relação ao seu cliente. Você tem parâmetros para dizer por que você cobra aquele valor, ok? E o segundo método, escreve aí, esse segundo método é muito bom também, eu utilizo muito, que é com relação à precificação por hora, né? Mas é de uma outra forma, de uma outra maneira diferente. O que é que você vai fazer? Eu gosto muito dessa maneira, porque eu lembro muito dos meus orçamentos descritivos, né? Ou seja, o orçamento detalhado, o nosso orçamento detalhado. Fazer o levantamento de todos os gastos que você não tem no seu escritório, ou no seu home office, ou na sua casa, ou seja lá onde você estiver. Faz o levantamento do que é que você gasta por mês, o que é que sai do seu bolso, tá? Só que esses gastos tem uns diretos e uns indiretos. Eu gosto muito de colocar assim, diretos, indiretos e extras, tá? Porque uns você vai gastar diretamente, outros indiretamente, mas que você precisa de um dinheiro no final do ano para poder estar melhorando aí essas coisas que vocês vão ver mais adiante. Depois, somar todos esses gastos, soma tudo, diretos e indiretos e os extras. Depois, estabelecer seu lucro em porcentagem. Quanto é que eu quero ganhar nesse mês? 20%, 30%, 40%? Quanto é que eu quero ganhar? Tá? Qual é o meu BDI? Entendeu? Então, você vai lá e vê quanto você quer ganhar. Calcule o seu lucro em cima do valor gasto, tá?
Então, você vai pegar essa porcentagem, vai multiplicar aqui pelo valor dos seus gastos e vai ver lá quanto é que você vai ganhar, ok? Claro, tirando todos os seus gastos, tá? Você vai somar o passo 4 e o passo 2, que é o lucro mais a soma de todos os gastos que você vai cobrar para o seu cliente. Então, eu vou mostrar aqui... eu vou mostrar aqui um exemplo prático, porque nada melhor do que o exemplo para poder a gente se basear nas informações que vêm da mente, tá? Então aqui eu fiz a precificação, né, por hora também, só que de um outro método, se eu costumo falar de segundo método, que eu fiz aqui as despesas básicas, tá, gente? Quais são as despesas básicas? Essas despesas eu não consigo viver sem elas, tá? O que? Pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, pagar gás, pagar a recarga de celular, alimentação, internet. Então, eu preciso delas diretamente. São despesas básicas para que eu consiga fazer o que eu faço, tá? As despesas diretas, que é o computador, o celular, o mouse, o ventilador, a impressora, tudo que você tiver aí, eu só coloquei como um exemplo, tá? Mas vamos supor que sua lista pode ser trilhões de vezes maior. Bom, pode ser bem menor, então isso aí vai de cada profissional, vai de cada um, seja você o que for, seja você profissional ou não, tá? Ou seja, você estudante ou recém-formado, é isso aqui que você vai fazer, essas despesas básicas, despesas diretas, despesas indiretas, tá? Que são as impressões, é a pasta, é o material do escritório, é o papel ofício, você precisa, tá? E as despesas indiretas, que eu coloco aqui também, que é a placa de obra. Ah, por que você coloca aí placa de obra? RT, porque tem clientes que eu não utilizo a placa de obra, vou ter a placa de obra, tá? Tem clientes que não solicitam, clientes para fora mesmo, eu não coloco placa de obra. Alguns serviços, alguns projetos que eu faço não necessita da RT, ou então outro profissional me solicita, dali eu preciso de um projeto, faz um projeto para mim, eu vou emitir a RTK, então também trabalho dessa maneira, e acaba que o outro profissional ele emite lá a RT do projeto que eu dimensionei, que eu elaborei, tá? E aqui são as taxas adicionais. Tá? Então, o que eu vou fazer? Somar todas as despesas, que dá 1.656, lembrando, tá? Quanto é que eu pago de aluguel, quanto é que eu pago de luz, de água. Então, você vai colocar todos os valores aqui de cada um desses itens, ok? Quanto é que, então, isso aí vai de você aí, quanto é que você paga seu aluguel, quanto é que você paga sua luz, tá? Quanto é que você consome de luz. Então, eu coloquei aqui os valores de cada item correspondente e somei o total dá 1.656. O que eu quero ganhar de lucro é 20% em cima desse valor. Então, 20% desse valor dá R$ 331,20. Então, observe, dessa forma, gente, eu tiro todos os gastos com o que eu tenho que gastar realmente e tenho o meu lucro, tá? Então, o meu lucro é líquido. Então, eu não vou pegar esse lucro para poder gastar em outras coisas. Esse lucro é exclusivamente meu para eu fazer o que eu quiser. Tá? Aí vamos supor, eu quero aumentar a minha margem de lucro, eu aumento lá para 30%. Vamos supor que esse mês, para fechar o mês, eu preciso de 50% do valor desse serviço que eu vou pegar agora. Então, eu vou lá e calculo lá 50%, que é metade desse valor aqui, e é o que eu preciso para fechar o meu mês. Então, às vezes eu faço isso, eu aumento um pouco o meu lucro e aí vai, dependendo. A questão é que o serviço que você vai prestar ao seu cliente, a precificação que você vai fazer com o seu cliente vai ser justo. Sim, justo. Porque o que você vai cobrar para o seu cliente nesse momento é o dinheiro que você precisa para oferecer aquele serviço ao seu cliente, tá? Entendeu aí? Então, se você diminuir esse valor, o cliente não vai estar pagando o seu serviço, não vai estar sendo pago para poder você existir, para poder você funcionar, tá? Então, essa precificação é o coração da sua empresa. Ela só funciona, você precisa cobrar esse valor para você funcionar, tá? Imagine, você sem internet vai conseguir fazer o que você faz? Você sem alimentação, você fraco, desnutrido, vai conseguir raciocinar, né? Que a gente que trabalha com dimensionamento de projetos, a gente precisa muito estar trabalhando a mente, estar exercitando a mente para estar pensando melhor, buscando melhores soluções, otimizando mais as nossas estruturas. Então, a gente precisa
da nossa cabecinha aqui. A gente precisa estar bem alimentado, a gente precisa estar com saúde para estar oferecendo o melhor para o nosso cliente, tá? Então é isso. Esse aqui é o conteúdo que eu queria passar hoje. Espero que vocês tenham amado, adorado. E quem gostou, dá um salve aí, vai lá, posta no history de vocês dizendo o quanto foi bom assistir essa primeira aula aqui, tá? E qualquer dúvida, manda lá no Instagram. E para quem quiser saber mais do meu Close Friends, saber mais da minha mentoria, assessoria técnica e também dos meus treinamentos, entre em contato comigo, tá? Lá pelo Instagram também, para a gente aí solucionar os problemas da vida. E lembre-se, quando você tem alguém que já trilhou aonde você quer chegar, onde você vai trilhar ainda, você corta o caminho, você tem possibilidades de ter um maior sucesso e diminuir a trajetória para chegar aonde você quer e deve chegar, tá? Vamos lá, saiam da corrida dos ratos e vá para a corrida evolutiva de um mindset aí evoluído e acelerado, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.